Fala aí, pessoal. Vou falar um pouquinho de Monjaro, eu vou tentar ser bem rápido e não ser tão técnico. O Monjaro nada mais é do que você unir o GLP-1 ao GIP. O GLP-1 é o peptídeo semelhante ao glucagon 1 e o GIP é o polipeptídeo insulinotrópico dependente da glicose. Quando a gente tomava a semaglutida, o pessoal estava tomando o Ozempic, era só o GLP-1. O Wegovy também era só o GLP-1. E agora, o Monjaro é os dois, o GLP-1 e o GIP. O que ele faz? O GLP-1, que vem da semaglutida e do Wegovy e está no Monjaro, ele tem alguns efeitos importantes. Lá no seu hipotálamo, ele vai te dar duas sensações. Sensação de saciedade, você vai ter menos fome. E sensação de que você está cheio quando você come um pouquinho só. Né? Então é por isso que você tem bastante enjoo, porque ele te dá essa saciedade e ele te dá essa sensação de cheio. Mas o enjoo não é por conta do sistema nervoso central. É porque se você está com essas duas coisas, esses dois efeitos, aí indo lá para o estômago, o GLP-1 retarda o esvaziamento do seu estômago. E o GIP, ele aumenta esse retardamento da comida no seu estômago. Então, por isso que você tem muita náusea, você tem muito enjoo quando você come. Tem pessoas que falam que não conseguem nem comer, que come e vomita. Porque você tem os dois hormônios atuando lá no seu estômago. O GIP também faz esse efeito no hipotálamo, só que muito pequeno. O efeito maior dele é lá no estômago, tá? E aí, a semaglutida e o GIP, ele também te dá um negócio muito legal. Lá no seu pâncreas, você tem a liberação de insulina pelas células beta, e você tem a liberação de glucagon pelas células alfa. Tanto a semaglutida, que é o GLP-1, mais o GIP que veio no Monjaro, ou seja, agora o Monjaro tem os dois, ele está estimulando a você liberar muita insulina pelo pâncreas. Então a ideia é, toda vez que você come, a semaglutida, o GLP-1 e o GIP estimula as suas células beta a produzir muita insulina para captar essa glicose do sangue e estocar ela em forma de glicogênio no seu fígado ou nos seus músculos. Então isso é importante porque o seu corpo está acumulando energia. Ele tem um efeito de hipoglicemia. Ele deixa seu sangue com menos glicose. E aí é o pulo do gato. Quando você tem menos glicose, o que seu pâncreas faz? As células alfa vão lá e secreta glucagon para que você pegue a glicose estocada e o glicogênio estocado e jogue no sangue como glicose. Só que a semaglutida e o GIP inibe a liberação do glucagon. Então você está com hipoglicemia, naquele momento você está com uma glicemia mais baixa, porque estocou tudo aquilo lá, você não tem liberação de glucagon, e numa situação onde você tem baixa glicemia, o que o seu corpo vai fazer, criança? Vai queimar gordura para um doidão. E é por isso que geralmente o Monjaro tem muito mais eficiência do que a semaglutida e o Wegovy, perdendo em torno aí de 22% de peso. E ainda o GIP tem um fator importante. Ele aumenta a sensibilidade à insulina nos tecidos periféricos, então ele é muito bom para o diabético. Ele é aplicado uma vez na semana, tá? E ele tem uma potência estimada bem alta mesmo. A questão é, tem pessoas utilizando sem necessidade. É óbvio que tem pessoas que conseguiriam talvez fazer uma dieta e atividade física e atingir a sua perda de peso, mas elas estão usando da mesma forma. Isso é um pouco perigoso, por quê? Porque existem efeitos colaterais, né? E esses efeitos colaterais podem ser ou não graves. De todos os efeitos que ele pode ter, eu acho que os mais preocupantes são a pancreatite e as alterações renais, né? Porque a pancreatite pode acontecer, e é pancreatite aguda. Tá? Ah, também tem o problema da vesícula biliar, tá? Porque você tem... pela rápida perda de peso, você pode fazer cálculos biliares. Tem alterações renais que você pode desidratar porque você está com vômito e diarreia, porque também é um efeito colateral. E tem a gastroparesia severa, quando o estômago para de funcionar de forma muito acentuada por conta do uso desse medicamento. Então esses efeitos colaterais, eles existem, são pequenos, mas existem, tá? E qual que é a ideia? Por que eu falo que as pessoas estão usando sem necessidade? Porque a gente tem que pensar que toda vez que eu tenho uma perda de peso muito grande, eu também tenho perda de peso essa perda de peso também é proteína que está indo junto. A gente também está catabolizando.
porque você não come muito, você faz um déficit calórico muito grande, a pessoa não treina, ou se treina, ela nem consegue treinar porque ela não tem muita energia, porque ela precisa de glicose como fonte de energia para o treino, mas ela está numa função de hipoglicemia, porque o medicamento estimula a captação de glicose e o estoque, e reduz o glucagon. Então tem que se tomar muito cuidado para você não ficar com aquele emagrecimento muito rápido e você ficar flácido, estranho, enfim, e perder massa muscular. No fim é isso, é o que eu queria falar. Eu não julgo quem usa, para mim cada um faz o que quer da vida, escolhas são as suas e você tem que arcar com as suas escolhas. Mas eu queria falar um pouquinho sobre o Mounjaro, eu acho importante, porque muita gente me procura no inbox perguntando, inclusive. Então tá aí um vídeo sobre ele.